Nossa, eu não sei nem como começar a falar sobre esse episódio. Eu só chorei. E aí, Rocamboliers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole. A gente fala de séries, de filme e a gente está acompanhando Lovecraft Country semanalmente. E este vídeo é para quem assistiu o 9º episódio da série, que foi ao ar no dia 11 de outubro. Aqui a gente vai falar sobre o que viu no episódio, explicar algumas coisas e dar nossa opinião sobre tudo que rolou. Então é spoiler o tempo todo, esteja avisado. É o penúltimo, você acredita? Acredito, né? Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora e dá uma olhada na descrição caso você tenha perdido algum vídeo de Lovecraft, porque os links estão todos aí embaixo. Tivemos um episódio incrível, mas muito dolorido, né? Eu comecei super impactado com a chegada da Hipólita, com o rolê todo do Dadi, e da metade do episódio pra frente eu só chorei e não parei nunca mais. Em todos os episódios anteriores a gente tinha um momento de clímax, né, que a gente tinha reações físicas, e nesse essas reações físicas duraram muito tempo. Mas antes de falar sobre isso, vamos comentar algumas informações importantes que a gente teve nesse início de episódio. Sobre o feitiço que o Lancaster lançou na Dee. A gente soube que é um feitiço que misturou os conteúdos das páginas do Titus e do Horatio, e que ele tá selado com o corpo do Lancaster. Ele fez isso porque, assim, só ele pode remover esse feitiço completamente. E quando você diz selar com o corpo do Lancaster, é aquele cuspe que ele botou na testa da Dee, vocês lembram, né? Então o que a Cristina fez naquele momento foi uma limpeza, um paliativo temporário no corpo da Dee. Ela só reverteu o feitiço por um tempo para que eles conseguissem encontrar a cura definitiva. E com o Lancaster morto, a única forma de desfazer esse feitiço é ter o livro dos nomes nas mãos e todas as suas páginas. Porque a gente já sabe, nessas páginas são descritos todos os feitiços possíveis e que ainda não foram decifrados. E aproveitando esse momento, o assunto que a Cristina tinha que resolver era o Lancaster, então eu estava semi-certo. Porque no vídeo anterior eu tinha dito que o Lancaster tinha morrido pelas mordidas do bichão Lovecraftiano lá. Ele não morreu exatamente naquele momento, mas morreu logo depois. Ele tentou mais uma vez se regenerar usando corpos de outras pessoas, de pessoas negras, mas aquele amuleto que a Ruby colocou no escritório dele lá no episódio 5 fez essa regeneração se transformar numa maldição, que basicamente faria as feridas voltarem mesmo trocando as partes do corpo. E importante, a gente já tinha visto lá no início da temporada que o Lancaster tinha o corpo todo mutilado, todo recosturado ali, justamente porque ele já tinha usado corpos de pessoas negras antes para poder se curar e voltar à vida. Mas chega, agora sim Lancaster tá morto. Um problema a menos, né? E pra quem tava se perguntando onde é que tava a Hipólita, tá aí, apareceu. E ela conta onde passou esse tempo. Ela ficou 200 anos na Terra 504, que é uma outra realidade da nossa Terra. Então todas as experiências dela que a gente acompanhou no episódio 7, mais algumas que possivelmente ela tenha vivido e que a gente não viu, duraram 200 anos. O que na nossa Terra somou só alguns diazinhos. 2 semaninhas por aí. A gente meio que já sabia disso, mas ela fala isso principalmente pro Tiki, porque ele teve uma viagem que foi só de fato uma viagem no tempo. Ele foi pro futuro. E a viagem dela foi completamente diferente. Ou o Atticus foi pra uma outra realidade e a gente não tá sabendo. E aí, voltando pra Dee, eles precisam do livro dos nomes porque essa melhora é momentânea, como a gente já falou, e vai durar só 24 horas. Só que a gente já sabe que o livro foi queimado no massacre de Tulsa de 1921. E é agora que a parada começa a ficar tensa. Então a Hipólita decide que eles precisam voltar no tempo pra conseguir pegar o livro. Só que existem 60 trilhões de universos paralelos. Então essa máquina precisa de uma placa-mãe que direcione e dê informações para que ela consiga direcionar a viagem pro momento e pro mundo certo. E a placa-mãe é a própria Hipólita, que tá conectada à máquina por causa daqueles retângulozinhos ali que a gente não sabia para que serviam até agora. É quase uma cyber Hipólita, né? Isso que a gente viu na série é baseado num fato real, o massacre de Tulsa, que é conhecido como o pior atentado racial da história dos Estados Unidos. E aconteceu entre 31 de maio e 1º de junho de 1921. E o distrito de Greenwood era conhecido como Wall Street Negra, porque estava num processo de desenvolvimento muito importante, famílias negras prosperando e conseguindo viver o sonho americano. E esse atentado durou mais ou menos 18 horas e os historiadores hoje calculam que cerca de 300 pessoas foram mortas e mais de 10 mil desabrigadas porque muitas casas foram queimadas e destruídas. E esse foi um episódio apagado da história norte-americana, só de poucos anos pra cá que começou a se falar sobre isso. Inclusive também foi retratado na minissérie Watchmen da HBO. Só que se hoje você procura no Google, o primeiro número que você vai encontrar é que 36 pessoas morreram nesse atentado, e sabe-se que foi muito mais. E aí a gente vê o Montrose chegando nesse lugar e nesse dia que ele já viveu. E foi, obviamente, um dia muito marcante para a história dele, que gerou muitos traumas e tal, e a gente vai acompanhando essas coisas aos poucos. A gente vê a relação dele com o pai, ele apanhando brutalmente do pai,
E a gente consegue entender um pouco de onde vem essa violência dele, assim como da onde vem a do Atticus, né, que vem também do Montrose. É uma sucessão de traumas ali. E essa cena com o pai por si só já é muito forte. Muito porque a gente vê que nesse momento o pai do Montrose tenta encaixar ele numa fórmula já pré-estabelecida. De que o homem tem que ser assim, tem que se comportar de tal maneira. E o Montrose não é essa pessoa. Só que ele tinha um irmão que era, né, que cumpria todos esses papéis. Só que mesmo o George sendo o filho que o pai esperava, o próprio Montrose disse que ele foi a pessoa que mais o ajudou, né? A gente não sabe como foi toda a infância deles, quantas agressões ele sofreu. Talvez em outro momento o George se impôs, entrou no meio, defendeu o Montrose. Naquele momento específico, não. E naquele momento a gente vê a Dora fazendo isso, que a gente vê que é uma figura que esteve muito ao lado do Montrose, numa relação de parceria e de companheirismo que vai além do casal, que vai além do esposo e da esposa. E até porque acho que nesse momento eles nem pensavam em ser casados ainda, né? Eles eram muito jovens, estavam estabelecendo vínculos que iam durar por uma vida toda. E aí a gente vê a relação dele com o Thomas também, que foi o primeiro amor do Montrose e que marcou muito, e que foi baleado na cabeça do lado dele. Mas acho que nesse momento a maior culpa do Montrose era por ter rejeitado o Thomas logo antes dele morrer. E mentido, né? Ele rejeitou a partir de uma mentira, chamando ele de bicho, não sei o quê, porque ele não conseguia lidar com sua própria sexualidade e com as dificuldades que ele tinha pra isso, não eram poucas. E isso é super compreensível, só vendo a cena dele e do pai a gente já consegue entender completamente como era o Montrose jovem. Ai, foi muito forte acompanhar toda essa trajetória do Montrose nesse episódio, demais, assim. E acompanhando essa história, a gente tem mais um acerto de contas entre o Montrose e o Tic. Já rolaram alguns outros, mas eu acho que agora as coisas estão esclarecidas e estão no seu devido lugar. Acho que esse foi definitivo, né? Foi. Porque o Montrose, ele nem se abre, ele se rasga pro Tic, né? Ele deixa o Tic ver tudo que tem dentro dele. Inclusive fala sobre a lista de sacrifícios que ele teve que fazer pra ser o pai do Tic. E a questão é justamente essa, porque, ok, ele pode ser filho biológico do George, mas eu me sacrifiquei a vida inteira, do meu jeito, com as minhas dificuldades, pra ser seu pai. Então eu sou seu pai e pronto. E o Atticus entender esse lado do Montrose e compreender tudo que ele passou é muito bonito, foi muito significativo pra mim. E aí a gente vai pro momento do Atticus salvando a vida dos pais e do tio lá em 1921. E que isso já tinha acontecido antes, o Montrose se dá conta de que era o próprio filho que estava naquele momento. Dark, temos visitas. E é uma cena brutal em que a gente tá torcendo, vai lá, Atticus, Claro. arrebenta esse povo. E assim, gente, eu achei impecável a interpretação do Michael K. Williams. Eu achei surreal a carga que ele trouxe para as cenas. É um acúmulo de tristeza, de mágoa, de trauma, de revolta, de sofrimento. E tudo isso potencializado quando ele volta pra Tulsa e tem que reviver o pior dia da sua vida. Amy, é mais um que vai sair com Amy no ano que vem, pelo amor de Deus. E a gente já tinha falado da maravilhosa interpretação dele em outro vídeo. Ele é incrível. Uma das coisas mais interessantes é que o jogo entre esses atores e personagens, ele é muito bom. E falando especificamente do Tic e do Montrose, é muito forte, é muito delicado, é muito violento, agressivo. É muito bom o jogo dos dois. E fora o Montrose, a gente também teve as cenas excepcionais da Letty, né? Já é muito forte quando ela entra na casa da família e mesmo sem ninguém conhecer ela, eles dizem, entra, a gente vai te proteger. Mostrando essa união da comunidade negra, que eles precisam lutar juntos pra se defender daquilo que tava rolando. E aí vai pra aquela cena da tataravó, que é muito forte, do início ao fim. Ela entrega o livro sabendo que ela e a família vão morrer. E tem toda uma relação com a ancestralidade, mais uma vez. E por parte da tataravó, é ela dando continuidade à sua família, à sua cultura, ao seu sangue, à sua raça. E a Letitia, naquele momento, ela tem consciência do que ela tá recebendo. Ela tem consciência de que essa herança do passado vai mudar a vida dela no futuro. E ela tá recebendo isso dessa mulher. E sabendo de tudo isso, ela não tem como deixar essa mulher morrer queimada ali sozinha. E a decisão dela de ficar dentro dessa casa pegando fogo enquanto a tataravó morre é de arrepiar. Eu não sei nem descrever o que eu senti na hora. E aí quando elas começam a rezar, e aí vem por cima o off do poema Catch the Fire, da Sônia Sanches, aí é pra arrepiar tudo que não tinha arrepiado até agora, porque é realmente de um significado tremendo, assim. Onde está o seu fogo? Você tem que encontrar e passar adiante. Foi incrível, foi catártico demais e é uma das cenas mais marcantes da série pra mim. E de novo, esse episódio fez questão de evidenciar a força das mulheres. Tanto nessa cena da casa pegando fogo, quanto depois a Letty voltando pro portal. Mesmo sendo invulnerável, mas as agressões estavam ali, ela tava seguindo firme e forte com o objetivo. E a gente já pode falar da Hipólita também, né? Que ela consegue manter o portal aberto pra poder salvar a filha. É de uma força estrondosa ali também. Ela podia ter morrido. E é muito incrível quando o cabelo dela se transforma e ela vira a Aurintia Blue, que é uma personagem dos quadrinhos da Dee e que é uma super heroína espacial e tal. Foi uma referência a esse personagem da filha. Então agora temos um problema bem grande nas mãos. Que só tem um episódio pela frente? Também. Em troca da ajuda da Cristina, o Atticus se propôs a ir voluntariamente
para Ardhan no dia do equinócio. E a gente sabe que ela precisa de todo o sangue do Atticus para poder realizar o ritual. Tudo tá se encaminhando pra de fato o Atticus morrer nesse ritual. E em Tulsa a gente vê a Larry falando que o nome do filho dela vai ser George, e isso pro Atticus também tem um significado de que sim, as coisas estão se concretizando. Ele viu lá no futuro que ele foi, que o filho se chamava George. Então tá tudo acontecendo como ele leu no livro. E um fator interessante também em relação ao Atticus é que a Ruby já não tá mais ligando pra ele, né? Aparentemente ela já aceitou a morte do Tick e ela quer só que a irmã dela fique bem e salva. É porque agora, se envolvendo afetivamente com a Cristina e sabendo quem a Cristina é e qual é o jogo dela, ela tem que jogar esse jogo ou não jogar. E aparentemente ela tá escolhendo jogar desde que a irmã fique a salvo. Só que eu continuo encucado com esse objetivo da Cristina. Você não tá confiando, né? Não tô. A Cristina já nos enganou algumas vezes, então não dá pra confiar, mas eu acho que vai rolar alguma surpresa em relação a ela. Esse papo de que ela quer ser imortal pra poder viver todas as coisas do mundo e sentir todas as coisas do mundo, não me convenceu. Ah, eu não acredito que já vai acabar. Pois é. E ainda bem que tem uma semana até o último episódio, porque eu ainda tô processando tudo que eu vi nesse. Foi um episódio muito denso e muito triste. E eu acho que, assim como eu, todas as pessoas brancas que viram esse episódio ganharam uma aula da Misha Green. Uma aula sobre as dores das pessoas negras, sobre o apagamento dessas histórias, e nesse caso as trágicas, né? Ela tá se fazendo ser ouvida e vista. E a gente também acompanha isso com os atores. O comprometimento deles com essa obra em geral é muito grande, até porque é sobre a vida deles também. Então eu, como branco, vendo tudo isso, cada episódio é um processo de reflexão, um início de desconstrução em diversas camadas, mas principalmente é um processo de aprendizado muito grande. E uma coisa que eu acho sensacional no roteiro dessa série é que a Misha e a equipe de roteiristas, eles conseguiram criar uma série que tem várias tramas episódicas de coisas que surgem e se resolvem no mesmo episódio, e ainda assim construir uma trama principal capaz de crescer e de gerar um grande clímax, que é o que eu acho que vai acontecer no último episódio, vai ser um puta clímax. Eu acho muito difícil de fazer isso, porque normalmente uma das coisas acaba ficando desinteressante, ou a trama principal ou as tramas episódicas. E eu acho que definitivamente isso não aconteceu em Lovecraft. Esse episódio pra mim foi destruidor, mas incrível demais. É o meu episódio favorito até agora, e eu acho que eu vou levar algumas sensações que eu tive assistindo por um bom tempo. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou do que a gente falou aqui, se inscreve, deixa o seu like pra acompanhar a gente. E deixa nos comentários o que você achou do episódio, quais foram as suas sensações assistindo e o que você espera do último episódio de Lovecraft Country. Até o próximo vídeo. Tchau!